Depois, Ciro é que conquista então esse império. Ciro é da Pérsia, ele assume todo o império e agora é o Império Medo-Persa. O carneiro, identificado como o Império Medo-Persa, venceu e derrotou então o Império Babilônico quando Belsazar estava no poder. No mesmo dia em que Belsazar zombou de Deus ao utilizar os utensílios sagrados do Templo de Jerusalém, ele caiu nas mãos dos medos persas. Nota-se que há uma repetição do predito na visão do capítulo 7 sobre o segundo e o terceiro impérios, porém Deus, de maneira especial, mostrou a Daniel o que estaria fazendo no futuro desses impérios e com o próprio povo de Israel. Então, o carneiro representa o Império Medo-Persa, que nós já vimos falar sobre isso, né, no capítulo número 7 do livro de Daniel. Só que lá não tinha tantos detalhes como agora, e Deus vai dar mais revelação então para Daniel, o que está então previsto para acontecer após esse Império Medo-Persa então dominar o Império Babilônico de Nabucodonosor. E agora, quando o Império Medo-Persa assume, é na época do rei Belsazar, filho de Nabonido, né, que é casado com a filha de Nabucodonosor. Então Belsazar estava lá oferecendo aquele banquete a 1000 convidados, bebendo, mandou trazer as taças, né, os utensílios que foram tirados do templo em Jerusalém pelo seu avô Nabucodonosor. Então, naquela hora que ele está festejando ali, a mão aparece escrevendo na parede, Daniel vai interpretar, e naquela hora então Dario invade a cidade de Babilônia e mata então Belsazar e termina o Império Babilônico. Então começa o Império Medo-Persa, primeiro governo de Dario, depois com o governo de Ciro. Então no capítulo 7 nós vimos falando sobre o Império então Babilônico, sobre o Império Medo-Persa, sobre o Império Grego, né? Mas especialmente aqui então nós vamos ver sobre esse período aí do Império Medo-Persa e passando para o Império Grego e falando alguma coisa já do Império Romano, falando da Grande Tribulação também. Vamos ver então, falando principalmente então do futuro de Israel. Deus vai dar revelações sobre o futuro de Israel. Vamos ver o tópico 2, que fala os chifres do carneiro. Os dois chifres do carneiro não eram iguais, pois um dos chifres era maior que o outro. O maior representava Ciro, o persa, e o menor representava Dario da Média. Na cronologia histórica, Ciro sucedeu a Dario. Eventos importantes aconteceram no período desses dois reis, até que o carneiro foi vencido, surgindo na visão de Daniel a figura de um bode que ataca o carneiro e o vence. Então, como nós já falamos, esse carneiro tinha dois chifres, um menor e um maior, significando o menor, o rei então Dario, que invade a Babilônia, começa o Império Medo-Persa então, e o chifre maior então representa Ciro, que vai assumir todo o Império Medo-Persa. Então esse império aí tem um período de acontecimentos importantes, para depois então vir aí um bode que vai então atacar esse carneiro, vai quebrar esses dois chifres, né, e vai dominar então sobre o Império Medo-Persa e vai assumir o império então que é o próximo império, que é o Império Grego, governado por Alexandre o Grande. No tópico 3, a visão do bode, Daniel 8, 5 a 8. A figura do bode na mitologia do mundo de então simbolizava o poder e a força. Na visão de Daniel, o bode arremeteu contra o carneiro com muita força, ferindo e quebrando seus dois chifres. Então, nessa época que foi escrito o livro de Daniel, o bode representava aí um governo onde houvesse aí muita força, né? Onde houvesse um poderio muito grande, um domínio muito grande. Então esse bode representava isso. Então por isso que foi usada a figura do bode. Então na visão de Daniel, vem aí o bode e ele diz que ele vem sobre a terra. Ele vem tão rápido, né, que parece que está voando. E ele então ataca o carneiro, quebra aqueles dois chifres do carneiro. Inicia-se assim o próximo império, que é o Império Grego. Então, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, o bode representava a Grécia e seu grande chifre refere-se a Alexandre o Grande. O carneiro foi totalmente dominado e humilhado. Seus dois chifres foram quebrados e após isso ainda foi pisoteado sem compaixão pelo bode.
foi uma profecia de completa sujeição e derrota do Império Medo-Persa pelos gregos. Então esse bode, ele vem e ele tem um chifre na testa. Então esse bode representa o Império Grego e esse chifre representa então Alexandre o Grande. E ele vem então com ímpeto, ele pisoteia ainda, né? Ele destrói totalmente ali o Império Medo-Persa. Nos versículos 8 e 9, a ponta notável se quebra e surge em seu lugar 4 outras pontas, ou chifres. Esses 4 chifres menores representam os 4 generais que assumiriam o Império Grego depois da morte de Alexandre o Grande. Então veja bem que esse chifre ou ponta que tinha única no meio da testa do bode se quebra e no lugar aparecem 4 pontas ou 4 chifres. O que representa então esses 4 chifres? Representam os 4 generais de Alexandre, e eles é que passam então a governar após a morte de Alexandre. Então Alexandre, apesar de ter assumido o governo, o império muito grande, rapidamente, de ter dominado tudo aquilo, ele morre muito cedo, então 4 generais vão assumir então o seu lugar. Então o Império Grego é dividido em 4 regiões após a morte de Alexandre aí: Macedônia, Ásia Menor, Síria, Babilônia e Egito. Entretanto, desses 4 chifres, então, cresceu um pequeno chifre, então, que veio a ser aí o Antíoco Epifânio, o rei da dinastia Seleucida, que governou a Síria entre 174 a 164 a.C. Qual o nome desses 4 generais? Primeiro, Ptolomeu. Segundo, Seleuco. Terceiro, Antípater. E o quarto, Filétero. Esses generais, após a morte de Alexandre Magno, fundaram aí 4 realezas para os 4 ventos do céu: Egito, o Ptolomeu; a Síria e o Seleuco; Macedônia, o Antípater; e a Ásia Menor, o Filétero. Então é desse Seleuco aí é que vem Antíoco Epifânio, que vai ser aí um tipo de anticristo. Parte 2, então, o chifre pequeno. Tópico 1, a visão da ponta pequena. Tópico 2, a ultrajante atividade desse rei contra Israel. E o tópico 3, a purificação do santuário. Então, tópico 1. Na visão do profeta Daniel, surge de uma das 4 pontas notáveis uma ponta muito pequena. Daniel percebeu que essa ponta muito pequena cresceu muito, especialmente direcionada para a terra formosa, Israel. Essa ponta pequena refere-se a Antíoco Epifânio, que tornou-se um opressor terrível contra os judeus. Ele surgiu da partilha do Império de Alexandre, e a ele coube então o domínio da Síria, Ásia Menor e Babilônia. Então veja bem, foi dividido então o Império de Alexandre em 4 partes, dado a 4 generais. De um desses generais, o Seleuco aí, é que vai vir um príncipe chamado Antíoco Epifânio. E ele então, primeiro ele começa governando outra parte. Ele começa se interessando pelas outras partes. Mas de repente ele se volta para Israel. Então ele surge para Israel como um salvador, como alguém que vai melhorar a condição de Israel. Israel aceita-o como um aliado. Então Israel é enganado por Antíoco Epifânio. Veja bem que ele vem com engano, ele vem com amizade primeiro. Todos o apoiam. Depois é que ele vai mostrar realmente quem ele é. Tópico 2, a ultrajante atividade desse rei contra Israel. Daniel 8, 10 e 11. Os versículos 10 e 11 falam das ações ultrajantes do pequeno chifre contra o povo de Deus, profanando o santuário de Israel e tentando acabar com o sacrifício contínuo que Israel fazia ao Senhor. Então veja bem, como nós vamos falar mais detalhadamente sobre Antíoco Epifânio nesta mesma lição, então nós vamos por hora falar só isso. Então Antíoco Epifânio, ele era então do governo dos Seleucidas, que veio lá de Seleuco, um dos generais de Daniel, um dos generais de Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande. Então ele vem e ele faz coisas terríveis
que muita gente pensa até que ele era o anticristo devido ao tanto de coisa ruim que ele fez contra Israel, contra Deus. Até muita gente pensa como Deus não destruiu esse homem imediatamente. Então era Deus usando Antíoco Epifânio como juízo sobre Israel, e já estava previsto que isso ia acontecer. Estava previsto onde? No livro de Daniel que nós estamos estudando. Então veja só, que no Antigo Testamento Deus revelou coisas que iam acontecer no futuro com Israel, e eles deveriam ter lido no livro de Daniel, entendido e se precavido contra isso. Mas eles leram, não entenderam, não procuraram entender, não se arrependeram de seus pecados e o juízo veio sobre eles. No Novo Testamento nós temos o Apocalipse falando das coisas futuras e que coisas que estão acontecendo em nosso tempo. Se nós não lermos, não procurarmos entender e não procurarmos nos precaver contra isso, ou seja, nos arrepender dos nossos pecados, nos convertermos realmente a Deus, nós vamos passar pelas coisas que estão escritas no Apocalipse, que não era para nenhum de nós passar por isso. Então, do mesmo jeito lá que Deus avisou Israel sobre o que ia acontecer no seu futuro, e eles não atentaram e acabaram passando por aquilo, do mesmo jeito Deus escreve no Apocalipse o que está para acontecer com o mundo, com a nossa época, conosco, que estamos vivendo no mundo nessa época. Se nós não atentarmos para a palavra de Deus e não nos convertermos realmente a Deus, o que vai acontecer conosco está escrito em Apocalipse. Então espera, tanto Israel como o povo do mundo inteiro, está aí previsto coisas terríveis para acontecer. Se nós não atentarmos, se nós não nos entregarmos totalmente a Deus, nós vamos acabar passando por isso, mesmo estando escrito na palavra de Deus o que vai acontecer. Então no livro de Daniel estava previsto a vinda de Antíoco Epifânio, com os juízos de Deus com ele, sobre Israel, sobre aqueles que estavam ali. No Novo Testamento, em Apocalipse, fala da vinda do anticristo. Antíoco Epifânio é fichinha, é coisa pequena o que ele fez, foram coisas terríveis que ele fez? Foram, mas em pequena escala. O anticristo vai fazer muito pior. E está escrito, está previsto, Deus já escreveu o que vai acontecer. Então nós temos que abrir os olhos espirituais, atentarmos para a palavra de Deus e ficarmos firmes com o Senhor para não passarmos por essa grande tribulação que vem sobre o mundo e os juízos de Deus que vem e ainda o governo desse anticristo. Então nós temos que, antes de acontecer isso, nós estamos com Cristo, e isso vai acontecer no arrebatamento da igreja. Então devemos estar nesse arrebatamento, devemos ser arrebatados para não participar dessa época terrível que vem sobre o mundo.